sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 77, 78 e 79. Bom, na nossa última videoaula eu fiz com vocês a questão 1 e 2, por isso eu vou iniciar da questão 3, a partir da questão 3, ok? Porque eu já fiz com vocês a questão 1 e a 2. E pedi para que vocês fizessem o restante das questões. Então, vamos lá. A questão 3. Os dois textos se assemelham em relação ao assunto abordado. Qual é a semelhança? Ambos tratam da importância da prática de esportes por crianças, adolescentes e jovens, ok? Então, a resposta da 3 é essa. Vocês teriam que ler o texto, né, ao qual eu já iniciei com vocês na 1 e na 2. Então, ambos tratam da importância da prática de esportes por crianças, adolescentes e jovens. E dependente da idade, a prática de esportes, a prática física, né, do nosso corpo é muito importante. E para crianças, adolescentes e jovens não é diferente, tá? Não seria diferente. 4. Observe o contexto de publicação dos textos lidos. Qual é a função de cada um deles e a que gênero eles pertencem? Então, primeiro, qual que é a função? Respectivamente, editorial e artigo de opinião. Então, qual que é a função de cada um deles? Porque aqui fala do gênero, né? Eles pertencem ao editorial e artigo de opinião. A função de um texto editorial e de um artigo de opinião é o quê? Levar até o leitor esse contexto, que no caso lá fala de quê? Dos esportes entre crianças, jovens e adolescentes. Então, trazer informação, porque geralmente quando eu tenho um texto que fala dessa importância, eu vou trazer qual que é essa importância, eu vou dar essa informação aqui. Então, a função de cada um deles é levar informação, ok? E o gênero que pertence são do gênero artigo de opinião e também é um texto que editorial. Bom? Letra B. Apenas um dos textos é acompanhado de imagem, entre elas a foto da autora. Levante hipóteses. Por que isso ocorre? Por se tratar de um artigo no qual o autor emite sua opinião, o seu nome e sua relação com o assunto podem ser fatores importantes para a credibilidade do texto. Como Anna Moser é uma esportista internacionalmente conhecida, a foto dela dá destaque ao texto, ok? Então, por isso que vai ocorrer o que era a foto da autora aí no caso, né? Apenas acompanhado de imagem, entre elas a foto da autora, porque ela é mundialmente conhecida. Então, a foto dela vai dar o que ao texto? Vai dar destaque. Pode-se considerar que os dois textos contêm explicitamente o ponto de vista de seus autores, embora explicitem esse ponto de vista por meio de estratégias diferentes. Qual é a relação entre a função social de cada um desses textos e o fato de eles explicitarem um ponto de vista? Então, qual que é essa relação? O editorial tem como função explicitar o ponto de vista de um veículo de comunicação, ao passo que o artigo de opinião tem a função de dar a conhecer o ponto de vista de seu autor. Ok? A diferença? Editorial tem como função explicitar o ponto de vista de um veículo de comunicação, ao passo que o artigo de opinião tem a função de dar a conhecer o ponto de vista de seu autor, ok? Qual deles faz uso da primeira pessoa do plural e contém diversos adjetivos e advérbios? Justifique sua resposta com exemplos do texto. Então, o primeiro, belo, significativo, grande, certamente, importante, tá? Então, qual deles faz o uso da primeira pessoa do plural? O primeiro. E contém diversos adjetivos e advérbios? Então, seria o primeiro. Então, justifique sua resposta com exemplos do texto. Então, aqui estão os exemplos de advérbios e de adjetivos. Aqui, belo, significativo,
Grande, certamente, importante. Aqui, ó. Certamente é um advérbio, assim como belo é um adjetivo. Então, aqui ele pegou alguns grande adjetivo. Então, aqui ele pegou alguns adjetivos e alguns advérbios para justificar a resposta que o primeiro, né, usa a primeira pessoa do plural, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro, belo, significativo, grande, certamente e importante. Qual deles faz uso da primeira pessoa do singular? A mesma coisa que agora do singular. Justifique sua resposta com o exemplo do texto. Então, o segundo, se o primeiro faz parte da primeira pessoa do plural, o segundo da primeira pessoa do singular. Então, o segundo, costumo dizer. Aqui, ó, costumo, eu costumo. Primeira pessoa do singular, eu costumo. Bom? Ao expor seu ponto de vista, os autores dos dois textos fazem sugestões de ações que julgam importantes. Identifique o termo e expressões utilizados para construir essas sugestões em cada um deles. Então, precisamos estimular. Esta relação deve ser incentivada, primeiro texto. E temos que lançar mão, segundo texto. Todos estão com aspas porque foram retirados, copiados, igual está no texto, tá? Precisamos estimular e essa relação deve ser incentivada, primeiro texto. E temos que lançar mão, segundo texto, ok? Bom, vamos partir agora, turma, para o capítulo 2, tá? O que vai falar o capítulo 2? Vai falar da entrevista oral, ou seja, a entrevista, né, que eu tenho a pessoa que está entrevistando, o entrevistador, e a pessoa que está sendo entrevistada. Para existir, obviamente, uma entrevista. No livro de vocês, existe aí uma entrevista. Eu gostaria que vocês, depois da aula, lessem essa entrevista, ok? Mesmo porque vocês vão fazer a interpretação dela. Mas aqui eu só coloquei capítulo 2, entrevista oral, e vou explicar um pouco do que vem a ser esse gênero, a entrevista oral, tá bom? Então, o aspecto que incide na diferença entre a modalidade oral e escrita é justamente as marcas da oralidade, visto que a linguagem corporal, como, por exemplo, gestos, interrupção e retomada de pensamentos, também compõem o perfil do entrevistado. Ou seja, quando você escreve, você não tem isso, você não coloca ali a linguagem corporal. Não tem como nós lermos a linguagem corporal a qual você estava no momento que estava escrevendo, a não ser que você escreva sobre isso, tá? Gestos, interrupção também pode acontecer numa entrevista oral, óbvio. Então, tal gênero possui uma finalidade em si mesmo, a informação. Claro, se você vai entrevistar alguém, você vai extrair o que dessa pessoa? Uma informação. Por exemplo, um ator, você vai querer saber um filme ou uma novela a qual ela está participando. Se for um cantor, uma música de sucesso, uma música que está sendo lançada naquele momento. Então, a finalidade da entrevista é trazer a informação, mas é uma informação específica. Essa informação vai depender de quem está sendo entrevistado. Se for um escritor, vai ser sobre o seu livro, óbvio. Ator, sobre o que ele está fazendo naquele momento, né? Um filme, uma novela, uma série. O cantor, qual música que está sendo lançada, a música de sucesso, ele vai fazer show em qual cidade e assim por diante. Acontece que quando nós temos uma notícia, uma informação vinculada, pode ser jornal, internet, qualquer meio de comunicação, que seja algo que traz informação, sobre alguma coisa que está acontecendo no momento, a maioria das pessoas vão ter interesse por aquilo. Quando eu tenho uma entrevista, não. Eu só vou interessar por aquela entrevista se for o meu cantor, o meu ator, o meu escritor, uma pessoa que eu goste. Não é verdade? Porque se for uma pessoa que eu não tenho interesse, que eu não conheço, ou que eu conheço, mas eu não gosto, digamos assim, do trabalho, eu não vou ler a entrevista daquela pessoa, porque não vai me interessar, tá?
Então, trata-se da interação entre os interlocutores, que são as pessoas do discurso, né? Quem está fazendo a entrevista e quem está sendo entrevistado, aqui representados na pessoa do entrevistador e do entrevistado, cujo objetivo desse é relatar suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto, de acordo com os questionamentos previamente elaborados por aquele, ou seja, quem está fazendo a entrevista vai elaborar as perguntas para, obviamente, o seu entrevistado, quem está respondendo. Analisemos de fato sobre a importância desse ato de proceder como tal. Ora, sabemos que há diferentes tipos de entrevistas, entre elas a entrevista de emprego, a entrevista médica, a entrevista jornalística, dentre outras. Bom, eu estou dando muito exemplo sobre a entrevista jornalística porque nós estávamos falando há pouco tempo sobre notícias, ok? A imagem que pretendemos passar fala muito a respeito de nós mesmos. Daí a importância de nos posicionarmos de maneira condizente com os fatos circunstanciais. Ou seja, o que ele quis dizer com esse tanto de palavra um pouco aí complicado? Condizentes, circunstanciais, mesmo posicionarmos, ele quer dizer que a pessoa que está nos entrevistando, você que está dando essa entrevista, mesmo que você não seja uma pessoa conhecida mundialmente, não seja famosa, mas um dia você pode ser parado na rua, por exemplo, e ser entrevistado por um repórter, por que não? Você pode ser abordado e ele está falando a respeito de alguma coisa e te entrevistar. Para você não ser pego de surpresa, porque às vezes você vai ficar com vergonha, sem graça, como que você tem que se posicionar? De uma maneira a mais formal possível, tá? Mesmo que esse jornal seja, vamos supor, vinculado à internet ou a um jornal que não seja tão assistido, porque na verdade os jornais do período matinal e do período vespertino, que é o período da tarde, eles não são muitos assistidos. Por que eu digo isso? Existe sim, claro, pessoas que ficam em casa nesse horário e assistem, mas a maioria das pessoas trabalham nesse horário. Então, qual é o jornal que é mais assistido por toda a família, digamos assim? É o da noite, porque já estão todos em casa. Eu sei que tem pessoas que trabalham à noite, eu sei que tem pessoas que estudam à noite, sim, tem sim. Mas nós sabemos que o Ibope maior é o da noite, porque tem mais pessoas em casa, mesmo tendo aquela quantidade que trabalha e estuda à noite, ok? Então você tem que tentar ser mais formal possível, deixar um pouco a vergonha ali e tentar, falar de uma maneira mais propícia, mesmo que seja vinculada essa notícia para algo que não seja tão formal. O certo é isso, tá? E quando o entrevistado também está sendo ali, está dando a notícia, falando a respeito, divulgando o seu trabalho, é óbvio também que ele vai tentar ser formal. Numa entrevista de emprego, então, aí que você tem que ser super formal, porque senão quem está te entrevistando pode ser uma pessoa bem, eu não vou dizer chata, mas uma pessoa que, de costume, por ser uma entrevista, vai querer uma pessoa que trabalhe, ainda mais se a empresa for dele, ou ele trabalhar por essa empresa há muito tempo, uma pessoa que tem esse conhecimento, uma linguagem mais formal, principalmente dependendo do cargo, tá? Não podemos deixar de mencionar que, aliada a esses requisitos, também se encontra aquele a que nos é primordial, a busca incessante pelo conhecimento com vistas à amplitude de nossa visão de mundo. O que é a nossa visão de mundo? É a nossa opinião. É o que eu sei e o que eu falo a respeito daquilo. A minha visão de mundo é uma, a sua é outra, cada um tem a sua visão de mundo. Mas, quanto mais você conhecer um pouco de tudo, por exemplo, eu sei um pouquinho de política, um pouquinho de esporte, um pouquinho de ciências, eu sei um pouquinho de cada área, isso me dá o quê? Amplitude. Então, a minha visão de mundo, ela vai ser o quê? Ela vai ser ampla, ela não vai ser restrita. É por isso que eu falo com vocês que vocês podem ler, sim, o gênero que vocês mais gostam. Mas é importante ler sobre outros assuntos, mesmo que você não goste muito. Para quando a pessoa conversar com você saber conversar com essa pessoa a respeito de um pouco de tudo. Você não tem que saber tudo.
Se você conversar comigo sobre esporte, por exemplo, eu não vou saber muita coisa não, tá? Mas um pouquinho eu sei, ok? Porque eu nunca deixo de ler totalmente esse noticiário, embora eu não goste. Mas, por quê? Nós temos que estar preparados para tudo, um pouquinho pelo menos de cada coisa. Mesmo que não seja muito da sua área, que você não goste muito, igual, por exemplo, eu falo muito a respeito da história. História tem muito a ver com literatura, então eu vou saber um pouco de história. Geografia, algumas coisas eu vou saber, ciências também, até matemática, né, que não tem nada a ver comigo, eu sou da área ali das humanas, mas muita coisa da matemática eu sei. Ah, por quê? Porque eu estou sempre lendo. Ah, eu não sei de tudo, mas algumas coisinhas eu sei. Bom, no caso do entrevistador, é elementar que, antes de tudo, ele tenha domínio do assunto em referência de modo a elaborar um roteiro de perguntas consideradas plausíveis e, assim, alcançar seus objetivos propostos. Consideradas plausíveis, ou seja, eu não posso chegar e fazer uma pergunta boba, uma pergunta que qualquer um faria. Então, eu tenho que me adequar ao assunto, conhecer sobre a pessoa a qual eu estou entrevistando, não é verdade? E colocar no papel, meu rascunho ali, para tirar ali perguntas plausíveis, perguntas que todos vão se interessar e que a maioria gostaria de saber. Concluindo, nesses conhecimentos com relação às particularidades da referida modalidade, analisemos alguns de seus elementos construtivos. Geralmente a entrevista costuma compor-se de, não sei se vocês separaram, a linguagem que eu trouxe para vocês hoje, né? Uma linguagem bem formal, no texto todo que foi lido até então. Então eu tenho a manchete ou título, como o objetivo é despertar o interesse no público espectador. Essa costuma vir acompanhada de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador, proferida falada, ok? Então, a manchete tem que chamar a atenção, isso nós já vimos antes no noticiário, na notícia. A apresentação, nesse momento, faz referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão, como, por exemplo, experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, como também os pontos principais relativos à entrevista. Experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, a situação que nós estamos posicionados, a situação que nós estamos em torno ali, isso que quer dizer em voga, ok? E perguntas e respostas, trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são proferidas consoante ao assunto abordado, ou seja, diante do assunto abordado, tá? Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento da atuação dos participantes. Então, turma, nós vimos até aqui como que é feita uma entrevista. No livro de vocês vai trazer aí uma entrevista enorme, a qual eu não vou ler, porque senão nós vamos ficar 50 e 1 hora, e 1h10, 1h20 aqui. Então, vocês vão ler para poder responder as questões da página 82, que também vem em leitura. Se eu não me engano, são poucas questões, 83, 84 e 85. Eu tenho a página 86, a qual eu não coloquei aqui. Por quê? Porque eu vou fazer junto com vocês a página 86, ok? Então, vocês vão fazer essas atividades que falam sobre essa entrevista oral. Leia o texto para depois responder as questões, bom? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.